O SBT, durante o intervalo do jogo da seleção brasileira contra o Japão na segunda-feira, dia 29 de junho, exibiu um chamadão anunciando a nova programação especial e as mudanças na grade para o mês de agosto, período em que a emissora completa 45 anos. As novidades apresentadas não chegam a ser totalmente inéditas, já que o canal vem apostando desde o início de 2025 e também 2026 em uma estratégia baseada na nostalgia. A ideia é usar o resgate de programas clássicos como forma de reconquistar o público que já tem voltado a acompanhar o SBT em função de eventos como a Copa do Mundo. Dentro dessa estratégia foi anunciada a estreia da Sessão Mais SBT, que vai ao ar de segunda a sábado em edição especial na faixa nobre, com a exibição de programas clássicos da emissora. Na prática, a proposta se aproxima de formatos já feitos no passado, como o Quem Não Viu Vai Ver, que foi exibido em diferentes fases da programação do SBT, inclusive nas madrugadas. A nova sessão também busca impulsionar a plataforma de streaming do canal, que ainda não alcançou grande desempenho. Isso ocorre em parte por ter sido lançada gratuitamente, sem um modelo mais estruturado de assinatura ou pacotes premium, o que dificultou a sua sustentabilidade e também, claro, crescimento. Também foram anunciado o retorno de alguns quadros em programas, como De Noite com Danilo Gentili, além também de reformulações em outras atrações, como o Fofocalizando, que deve passar por mudanças. Na chamada, isso não ficou muito explícito, mas há expectativa de ajustes maiores no programa de fofocas nas próximas fases aí da programação. Dentro desse pacote de novidades, a emissora também prepara um pacote e um conteúdo especial por conta dos 45 anos, com a ideia de resgatar formatos clássicos dentro dos programas atuais. Um exemplo é A Praça é Nossa, com Carlos Alberto de Nóbrega, que deve trazer humoristas atuais revivendo personagens marcantes da história do programa. A ideia é usar artistas da nova geração interpretando figuras clássicas, como, por exemplo, a Velha Surda, a Vera Verão e outros ícones do humor. Nesse contexto, nomes, por exemplo, como Paulinho Gogó, também devem participar dessas criações de personagens tradicionais. A programação de aniversário do SBT também inclui a chegada de novos projetos, como o SBT Cidades, apresentado por Rodrigo Bocati, previsto para ir ao ar por volta das 6h15 em agosto. Outra aposta é a nova temporada do The Voice Brasil, com estreia em setembro. Apresentação de Thiago Leifert e um formato, segundo informações, mais longo, com confinamento de 120 dias. No geral, também vai ter o Aeroporto Área Restrita, que era da Record, que também, curiosamente, foi apresentado pelo Cesar Filho quando ele estava lá na Record, e o Aeroporto Área Restrita, que o SBT em parceria com o Discovery, né, que tem os direitos, que é o detentor, ele vai apresentar também no SBT o que ele fazia na Record também. E na Record, com a apresentação do Gotino, vai ter o Alerta Aeroporto. Então vai ser dois programas semelhantes em canais diferentes. Então, assim, no geral, a programação do SBT de agosto, ela não deve ter grandes novidades, assim, coisas atuais de renovação. Ela deve focar mais em ajustes e no resgate tradicional da emissora do que em grandes revoluções. Então a estratégia é reforçar a ligação com o público através da nostalgia, do reaproveitamento de formatos clássicos, tentando reacender a audiência nos próximos meses. O SBT está aproveitando a enorme audiência da Copa do Mundo, principalmente nos intervalos, para poder lançar uma nova campanha agressiva de programação. O foco total da emissora nessa chamada, e nessas chamadas também, que foram várias, é brindar e reformular tardes, noites, dias, sábados e domingo também da programação. Os finais de semana também vão ter algumas pequenas mudanças estruturais nas atrações que são bem queridas pelo público. Dentre as principais novidades anunciadas, destacam-se agora oficialmente, como a gente havia comentado em live, o Quem Sabe Sobe. O Domingo Legal ganha o game show inédito, que é uma versão brasileira oficial do aclamado formato internacional Switch, sucesso originário da Bélgica, dinâmica de perguntas e respostas, onde os participantes mudam fisicamente de posição em um ranking num palco conforme acertam ou erram, disputando o topo do placar. O programa do João também, aos sábados, vai ter plateia, porque o programa, quando ele estreou no SBT, quando ele saiu da Band, ele agora vai ter plateia, porque eu até comentei isso quando o programa estreou aqui no SBT. Eu falei, poxa,
O programa, o SBT é um canal que sempre teve tradição com o auditório, o público sempre teve ali presença constante em todos os programas. E aí o cara sai da Band e vai fazer um programa num estúdio totalmente fechado, só com convidados, então agora a atração, comandada pelo filho do Faustão, passa por essa grande evolução formativa, que a partir de agosto vai contar definitivamente com uma plateia física, porque o programa só tinha ali, era gravado no estúdio do Domingo Legal, fechado, só com convidados. Agora vai ter o público ali participando junto, né, dos quadros, interagindo, que é muito legal. O Comédia SBT também, com a apresentação do Vitor Sarro, vai estar em novo horário aos sábados, porque vai ter o retorno de um programa muito tradicional, então eles vão ter ali, e eles eram exibidos quando estreou nas segundas-feiras à noite. Inclusive deu uma audiência boa, mas aí colocaram o Comédia SBT aos sábados e agora eles vão passar por uma modificação pequena, ali um ajuste de horário. E o programa é muito bem feito, na direção do Muca Trocoli, e é um sucesso. O programa Sedução com Patrícia Bravanel também vai ter novos quadros. E exatamente, o tradicional programa de domingo vai receber reforços de peso, com a chegada de alguns novos quadros de competição, novas dinâmicas nos blocos de calouros, além também de continuar com as edições especiais de seus maiores sucessos, como Qual é a Música, Show do Milhão. Também vai ter a nova temporada do aclamado reality de confeitaria Bake Off Brasil. Pois é, completa o pacote de novidades do Chamadão, chegando com a apresentação da querida Nádia Haddad, uma nova temporada para poder reforçar ainda mais a programação de sábado à noite aí do SBT. E vocês? O que vocês acharam dessa nova fase de programação? Eu achei interessante. O SBT não está fazendo mudanças muito sutis na grade, porque não adianta você mudar tudo e tudo dar errado. E muita gente, quando publicamos aqui no nosso Instagram as chamadas, e também nas redes sociais, como o Twitter, eu vi muita gente falando assim, mas é mais do mesmo, cadê as novidades? As pessoas acham que o SBT tem que mudar tudo da noite para o dia e todo mundo vai aceitar. Porque essas mesmas pessoas que reclamavam que o SBT tinha que fazer novidade, elas, quando o SBT em 2024 estreou alguns programas novos, as pessoas reclamaram que o SBT estava fugindo, estava deixando de ser raiz. Aí agora o canal está voltando a ser raiz e essas mesmas pessoas estão reclamando de qualquer jeito, de uma maneira rasa, de uma maneira incoerente, sem nenhum tipo assim de critério. Então nada tá bom. As pessoas elas vão reclamar de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? De uma maneira quase que automática. Então você fazendo certo na sua vida e você fazendo errado, o ser humano ele sempre vai encontrar algum tipo para poder reclamar, porque ele nunca está satisfeito com nada. Ele não está satisfeito nem com ele mesmo, que dirá com as outras coisas. Então o ser humano ele é extremamente contraditório, incoerente e muitas vezes totalmente insatisfeito com a natureza. E esse povo de televisão, então, muitas vezes eles conseguem ser ainda mais exigentes, mais críticos e ainda mais incoerentes do que o normal. Então não dá para você esperar ali muita coisa do público que opina, que comenta, principalmente em posts de rede social, porque essas pessoas não fazem e não servem nem como critério para você ali fazer, às vezes, uma pesquisa de opinião, porque só falam besteira. Entendeu? Então, assim, se ainda tivessem opiniões boas, opiniões sugestivas, coisas ali que realmente agregassem valor, show. Mas tudo que é falado não agrega valor nenhum. Então, assim, não vale a pena nem você ficar se focando. Então, nessas chamadas que foram lançadas, porque o SBT não lançou um chamadão de 10 minutos anunciando tudo. Eles lançaram em blocos. Então, na segunda-feira teve a primeira chamada, em que foi anunciado o Sessão Mais SBT, que vai focar em dar um levante na plataforma de streaming, porque o Mais SBT ele não tem conteúdos originais, como tem, por exemplo, o Globoplay, como tem HBO Max, essas plataformas aí. Então, o Mais SBT ele foi concebido como uma plataforma gratuita para poder reviver ali programas clássicos do acervo do SBT. E foram muitos disponibilizados, e também tinha canais Fest ali que exibiam, que eram canais específicos para cada programa, um canal só para, por exemplo, o canal do Show do Milhão e tal, mas isso foi aos poucos sendo retirado devido aos altos custos, porque você manter uma plataforma gratuita sem ter um retorno nenhum e um servidor você ficar pagando ali, não vale a pena sem você ter um retorno. Então eles retiraram esses canais aí, teve um canal que era muito assistido pelas pessoas, que era o Mais SBT Raiz, eles tiraram.
e inclusive gerou muitas críticas, então eles agora vão focar nessa sessão aí, que dizem algumas pessoas que é uma sessão, por enquanto, especial, então não tem informação de que ela vai se manter fixa na grade. Tá? É bem possível que o SBT também, no decorrer das semanas, até dos próximos jogos, lancem outras chamadas mais detalhadas, mas de novidade mesmo, creio eu, deva ser só isso mesmo. Sessão mais SBT, Rodrigo Bocardi, o aeroporto Área Restrita com César Filho, a nova temporada do The Voice Brasil com o Thiago Leifert, mas de novidade, sessão mais SBT, aeroporto Área Restrita, o game show do Portioli, o Quem Sabe Sobe, que está aqui, e apenas isso. Também vai ter um novo programa, que eu esqueci de colocar aqui, que a informação está muito recente, o SBT lançou um comunicado ontem à noite, acho, ontem à tarde, em que nas madrugadas eles vão ter um programa chamado Palpite do Milhão, acho, deixa eu procurar aqui, que é um programa de bet, um programa focado ali em apostas esportivas, porque o SBT, o Grupo Silvio Santos, na verdade, eles têm uma plataforma de apostas, né, que a todos querem jogar, então o SBT vai ter esse novo programa aí nas madrugadas. Deixa eu procurar aqui, que eu tava com o nome do programa aqui reservado certinho, mas eu já tirei. Nós postamos lá na página, no Instagram, agora há pouco, inclusive, agora há pouco não, né? Esse vídeo aqui tá sendo gravado, eu tô falando como se fosse ao vivo, mas enfim. Na terça-feira a gente postou isso, então é o Passe de Milhões, o nome, que é a primeira atração televisiva da TQJ, que a todos querem jogar, que é a plataforma de apostas do Grupo Silvio Santos e jogos digitais. Ele vai ser exibido de madrugada às 1h45 e vai na madrugada, todas as madrugadas, que tem o objetivo ali de divulgar as plataformas, a plataforma de aposta, e claro, ali com certeza fazia ali rodadas, enfim. E essa estreia desse programa, ela ocorre no momento em que as propagandas de casas de apostas, né, estão enfrentando um escrutínio imenso das autoridades, do público em geral, várias restrições aí, sanções estão sendo empregadas em cima de vários canais, como por exemplo Cazé, para poder até diminuir um pouco essa quantidade excessiva de divulgações, como se só existisse plataforma de aposta. Todos os principais programas têm um patrocínio de uma plataforma de aposta, a Copa do Mundo também mesmo, entendeu? Então está um negócio muito forçado, muito exagerado. Então o Ministério da Fazenda está instituindo aí novas regras para que os anúncios na televisão exibam alertas obrigatórios de conscientização sobre os riscos financeiros desses jogos aí de azar, porque eu vejo como jogos de azar que não agregam nada a ninguém. Então muito difícil você ver. Até uma coisa que eu acho que deveria ser pontuado aqui: os influenciadores digitais, que são tão focados em influenciar os seus seguidores para coisas positivas, para coisas legais, esses influenciadores do Instagram, eles não influenciam a galera a estudar, não influencia, não faz nenhum anúncio, por exemplo, um sorteio, sei lá, tipo, vou divulgar aqui, se você participar de sorteio, você vai ganhar ali uma bolsa de estudos para uma grande universidade. Eles não fazem isso, porque não dá visualização, né? Não dá dinheiro você fazer um anúncio divulgando uma plataforma ali de estudos, digital, uma coisa ali que vai ajudar aquele adolescente, aquele jovem, ou até mesmo adulto, que tem muitos adultos aí que não foram alfabetizados. Então os influenciadores deveriam influenciar a galera pro bem, pro estudo, e não para ficar jogando esses jogos aí de azar, entendeu? Seria muito bacana você abrir um stories aí, por exemplo, de uma Virgínia e ver ela, sei lá, divulgando aí uma faculdade, sabe, e abrindo ali inscrições, ou sei lá, formas da galera poder participar de dinâmicas, de ganhar bolsas de estudos. Pô, seria uma maneira muito interessante de você fazer essa galera aí, que é da nova geração, escolher o caminho correto, que é os estudos. Então não tem. Então esses influenciadores que influenciam tanto a vida da gente, mostram um monte de coisa, eles lá curtindo a onda, gastando rios de dinheiro, que são muitas das vezes vindo dessas plataformas de apostas, poderiam influenciar a galera pro bem, o estudo, que é uma coisa que infelizmente está em falta hoje em dia e muito desprezada. Hoje em dia um diploma para algumas pessoas não vale nada, principalmente para esses influenciadores aí. Mas tá dado as informações aí de que o SBT vai ter um mês especial com grandes novidades e grandes atrações, retorno de formatos clássicos e também, claro, novos quadros, game shows. Vamos aí acompanhar tudo aqui no nosso Instagram, Bastidores DM UFC, e também, claro, no X, antigo Twitter, Bastidores DM UFC. Bastidores DM puro, né? UFC é só no Instagram. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Continue comigo,
todos os dias, 5 da tarde. Tá bom? Abraço.